Salve, salve galera! Vamos para mais uma aula de história. Sobe a vinheta e cuida! Chega junto, jovens! Aqui estamos e retornamos para falar sobre a civilização egípcia, dentro aí do contexto que já foi estudado daquelas civilizações orientais da antiguidade, onde falamos também já do crescente fértil, da grande importância, sobretudo, das águas dos rios e da Mesopotâmia, do rio Tigre, Eufrates e de toda a sociedade mesopotâmica e seus povos, impérios e reinados. Agora, especificamente, vamos para o lado, iniciando com civilização egípcia. Então, jovens, o Egito floresceu nas margens do rio Nilo. Esse rio ele foi soberano para o construto da sociedade egípcia. Ele era fundamental. Em períodos de cheia, o rio ele transbordava, ele inundava toda aquela regiãozinha e carregava consigo desde as montanhas o humus. O humus era fundamental para quê? Para plantar e para colher. E assim se fundamenta a agricultura lá no Egito. É disso que a gente fala. É essa a importância da agricultura para aquela época. Para a agricultura se desenvolver e desenvolver também o Egito, que logo depois ele deixa de ser classificado como nomos, pequenas comunidades, para ser reinos e, sobretudo, depois império, como o dos faraós. A civilização egípcia ficava localizada no extremo nordeste da África e ficava próxima, circundada por desertos. É aí que entra, inclusive, a grande força de defesa do povo egípcio. Para invadir o Egito na época, tinha que transpassar, tinha que sair de um local e passar por um deserto. E enfrentar um deserto naquela época era muito difícil. É por isso que o Egito se manteve estável por muito tempo sem invasões. Além disso, como já foi citado, aquele humus que era levado pelas cheias, pela água do rio Nilo, era fundamental para fertilizar as terras. Outra situação importante para a gente aprender como acontecia as cheias. O povo que passa a morar no Egito observa que não adianta construir cabanas e casas próximas ao rio. Agora, por que, professor? Ora, é óbvio, quando a cheia em certos meses ocorre, o que é que vai ocorrer também com aquele povo? Ele vai ser tomado pela água. Vão perder as casas, as produções. É por isso que eles passam a distanciar as suas cabanas ou casas e, além disso, eles passam a construir canais para irrigar e para locomover essa água para evitar a inundação. Então, eles passam a utilizar um certo tipo de mecanismo agrícola e uma agricultura hidráulica na época. Fato marcante para a civilização egípcia e o seu desenvolvimento. É por isso que vocês irão observar que existem para estudos várias imagens que eu vou colocar aqui do lado para a gente ver. Nessas imagens a gente pode perceber agora que a agricultura era fundamental para a manutenção da sociedade egípcia. A principal forma de atividade era sim a camponesa na agricultura. Ao longo de milhares de anos da história do Egito, prevaleceu o trabalho chamado de servidão coletiva. A pessoinha que morava no Egito era, obviamente, um servo. Tinha que obedecer, tinha que servir ao Estado e ao faraó. Então, essa servidão coletiva, ela era colocada sempre na construção do que chamamos de trabalho de irrigação, que eram obras para irrigar, para puxar as águas do rio para a agricultura. Trabalhavam construindo depósito de armazéns. Para que esse depósito? Para armazenar a produção, e essa produção não era para a pessoa não, era para o Estado. O faraó, com sua burocracia, fazia um estudo de divisão de produtos alimentícios, a comida. E essa divisão era feita pelo faraó. Claro que nada era em forma de igualdade.
A nobreza, aqueles que eram próximos do faraó, a sua burocracia, sempre ficava com mais regalias e privilégios e mais quantidade de comida, maior quantidade de comida. Já aqueles camponeses tinham apenas o mínimo, mas eles eram servos e a servidão era coletiva. Eles eram obrigados a trabalhar para o Estado. Existia também a forma de trabalho de escravidão, onde aqueles prisioneiros capturados eram forçados a trabalhar também para o Estado. Normalmente, as obras de templos, de monumentos funerários, que eram as tumbas, pirâmides, essas grandes obras da servidão coletiva ocorriam em períodos onde acontecia a cheia, porque quando acontecia a cheia, o local de plantação não era utilizado porque estava coberto por água e nem tinha como plantar e colher. Então essas pessoas que plantavam e colhiam, que eram servos, eram migrados, eles eram levados para o trabalho dentro das obras. Na política do Estado egípcio, nós temos um ponto interessante porque era uma monarquia centralizada, monarquia governo, o poder do faraó, ele sobrepunha os outros, ele mandava e era centralizado. Mas também era uma monarquia teocrática. O que é isso, professor? Teo, igreja, Deus, cracia, poder. Por que o poder vem de Deus? Porque o próprio faraó, ele era considerado um deus, uma divindade. E lá, a religiosidade, ela era antropozoomórfica, antropo de homem, humano, zoo de animal, mórfica, forma. Os deuses egípcios, como eu irei mostrar, eles tinham formas de humano ou de animais ou dos dois misturados. Então é aqui que mora a mitologia egípcia, que é fenomenal. Outro fator importante é que o faraó, como ele era considerado um deus, ele tinha poderes divinos e ele também tinha poder político no território. Outra situação, em alguns momentos da história do Egito na antiguidade, os faraós entravam em conflito, em choque com os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes se diziam aqueles que eram próximos dos deuses. E isso gerava uma tretazinha, um conflito com os faraós que se diziam deuses também. Então eles entravam constantemente em brigas, em revoltas, em conflitos, porque o sacerdote ele tinha influência com os fiéis e ele tinha também influência em decisões políticas. Ele poderia fazer a cabeça do povo contra o faraó. Então entendam que existia sim uma rixa entre eles também. Um fato que é muito importante para a gente abordar é a mumificação. Essa técnica era utilizada pelo povo egípcio devido a uma crença de que, após a morte, aquele espírito da pessoa que morre, ele pode retornar para o corpo. Então imagina, se o espírito volta para o corpo não pode estar só o pó da rabiola. Ele precisa ser conservado, já que o espírito vai retornar. Então eles desenvolveram a técnica da mumificação. E eles precisavam conservar, eles envolviam sais naturais no corpo para conservar, alguns óleos também, colocavam faixas, é aí que consiste a mumificação. Eram depositados em um túmulo, em uma tumba, os faraós eram em pirâmides e todo o utensílio de riqueza, joias, de alimentos, eram colocados também na câmara da pirâmide. Por que eles faziam isso? Ora, se o cara vai voltar, ele quer ter novamente a sua riqueza e também quer preservar ela, não quer que ninguém roube. Então, ele utilizava isso, eles, egípcios, utilizavam essa crença, sobretudo, para manter também a sua riqueza. E existia, inclusive, o famoso tribunal de Osíris, onde era colocado uma balança e de um lado o coração do morto, do faraó, e do outro uma pena de avestruz. Se o coração pesasse mais que a pena, era porque aquele corpo e espírito estava condenado. Se fosse mais maneiro, né, do que a pena, era sinal de que ele estava com plena condição de alcançar a graça espiritual da salvação. Então essa crença toda da mumificação aí foi importante também até para a medicina, para o estudo da anatomia, né? Eles retiravam todas as vísceras do corpo, limpavam o corpo para não também apodrecer.
e eles passaram a entender a funcionalidade também do corpo humano, estudando cada parte, retirando as vísceras, os órgãos. Então, assim, é de suma importância a gente abordar esse tema que fica até hoje aí gravado nos estudos. E só para citarmos, lá no povo egípcio também existe aí uma fundamentação muito importante para o papel. Lá existia a matéria-prima do papiro e eles produziam escrituras nesses papiros, já tirando da folha mesmo, produzindo ali o papel. É importante salientar isso também. E a título de curiosidade, os egípcios eles tinham lá também suas crenças meio malucas, né? E a gente também tem hoje em dia, claro, né? Tudo que é crença é algo espiritual, é algo sobrenatural. Mas para eles, os gatinhos, né? Gatinhos mesmo, eles eram sobrenaturais e até divindades. Eles cultuavam os gatos. Então, muito cuidado se você na sua casa for chutar um gato, hein? Ele pode aí se voltar contra você, porque para os egípcios eles eram também divindades com poderes. Então, galera, esse foi o nosso bate-papo, um resumo sobre o povo egípcio. Claro que estudar o Egito é algo que exige muito tempo. Existe inclusive uma disciplina, ou melhor, um campo de estudo que é a egiptologia. Os caras têm uma ciência só deles, porque tem muita coisa por lá para abordar. Mas é apenas um resumo para levar vocês na curiosidade de pesquisar mais, de ler mais sobre esse povo egípcio. Fiquem com Deus, até uma próxima, e se sentirem a necessidade de perguntar, de entrar em contato, fiquem à vontade, tá? Até a próxima aula!